Muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Vida Mental. Falaremos sobre transtorno de ansiedade generalizada, o comumente chamado de TAG, né? Vamos entender um pouquinho o que significa esse transtorno. Nós temos que é uma tendência a se preocupar continuamente, né? Então, aquela pessoa que ela está sempre preocupada com alguma coisa, ou relacionada a ela mesma, ou relacionada a algum ente querido, alguma pessoa da família dela, que seja importante para ela e que ela nutre extremas preocupações, tá? Os pensamentos, eles estão sempre focados em situações negativas. Então, é uma pessoa que ela tem uma visão mais pessimista do mundo. Então, sempre imaginando que vai acontecer alguma catástrofe, que vai acontecer algo de mal, que os familiares dela estão correndo risco, que ela está correndo risco, que o ônibus que ela está será assaltado, que o banco, né, enfim. Inúmeras situações vão passando pela cabeça dessa pessoa, sempre com consequências bastante danosas, e aí essa pessoa perde bastante tempo da vida pensando em estratégias de como impedir que essas situações ruins aconteçam a ela ou a pessoas da família dela. Então, existe aí todo um comportamento de autoproteção, né, de evitação de algumas situações, porque a pessoa passa a não se expor a determinados assuntos ou lugares, achando que realmente ali pode acontecer algo ruim. E tem toda uma visão fervorosa também em relação aos outros, né, que os outros também não façam aquilo que ela acha que não é o certo. A pessoa acredita que aquilo é só um traço da personalidade. Por isso é muito complicado, porque essas pessoas, geralmente, apesar do intenso sofrimento, elas não buscam ajuda. A não ser que elas comecem a ter coisas muito, sensações muito físicas, né? E aí é claro que essa mente mais ansiosa vai imaginar que essa sensação física é devido a alguma doença muito grave que está acometendo. Então, somente em razão das questões físicas é que essas pessoas buscam ajuda. Geralmente elas pensam ser um traço da personalidade e indispensável à sobrevivência delas, todo aquele comportamento de insegurança e de preocupação e de cuidado em relação aos outros e a si mesmo que ela faz, tá? Então, isso faz com que esse transtorno, infelizmente, seja subdiagnosticado e por isso pouco tratado. Quais são os sintomas físicos, então, que acompanham essa pessoa, né? Ela vai sofrer de insônia, geralmente quando vai ter alguma situação no dia seguinte. Pode ser porque algum membro da família vai viajar, ou ela mesma vai viajar. Então, as sensações físicas, elas estão diretamente relacionadas a este pensamento negativo que vai acompanhando. Muita tensão muscular, aquela pessoa que se queixa sempre de tensão, de dores no corpo, inclusive até visualmente a gente percebe essa pessoa como uma pessoa mais rígida, né? O corpo, a postura, né? Tem uma sensação de mais rigidez. Problemas gastrointestinais, aí as gastrites, né? Às vezes essa pessoa acaba tendo, né, como um sintoma somático aí as gastrites, e atinge 10% da população como um todo. E lembrando que este número, é claro, ele não é um número muito confiável, justamente por conta de tudo que nós acabamos de dizer no sentido do subdiagnóstico. Muitas pessoas podem sofrer desse tipo de ansiedade e não buscam ajuda, o que acaba comprometendo de verdade o tratamento e até mesmo os números estatísticos, né? Sabemos que hoje existem inúmeras técnicas que podem ajudar as pessoas que sofrem dessa ansiedade mais intensa, como, por exemplo, as técnicas de respiração, as técnicas de meditação. São super funcionais aí quando a pessoa se submete, né? Acredita que fazendo aqueles exercícios ela realmente vai sair desse estado, vai conseguir substituir pensamentos negativos por pensamentos um pouco mais positivos e a partir de então tentar lidar um pouco melhor com essa ansiedade. Nos casos mais graves, onde existe um prejuízo importante, né, quando a pessoa para de fazer as coisas que antes ela fazia, né, fica num processo mais de isolamento por conta dessa ansiedade, aí pode ser necessário, né, a intervenção médica mesmo, com algum psicofármaco que pode também ajudar essa pessoa a estabilizar esse quadro de ansiedade.
Então, o recado, né, a mensagem mais importante que eu gostaria de passar hoje é que a gente possa, né, não encarar os estados ansiosos como naturais à nossa existência, à nossa vida, tá? Nós precisamos, né, quando observamos que existe aí uma ansiedade mais intensa, né, aquela coisa de se perceber, né, com a mão suada, com aquela perna balançando, né, se cutucando mesmo, né, fazendo alguns machucados por ansiedade mesmo de se coçar, a própria dor de estômago, né, a gastrite. Então, quando a gente observa isso, a gente pode entender que existe algo errado nesse organismo, né, e que então precisamos buscar ajuda para ter alguns tipos de estratégias que possam tirar a pessoa desse sofrimento intenso aí que é a ansiedade, certo? Lembrando que a ansiedade, ela sempre tende a crescer, né? Então, algo que é pequeno e não é tratado, né, pode ficar muito mais grave com o passar do tempo. Muito obrigada pela atenção de vocês. Gostaria de convidá-los a conhecer todas as redes sociais nas quais a Vida Mental está presente. Temos o nosso canal no YouTube, www.youtube.com/Vida Mental. Lá vocês vão encontrar conteúdos de saúde mental através dos vídeos que nós gravamos a vocês. No Facebook existem inúmeras informações sobre eventos que a Vida Mental está participando, então é um lugar bastante interessante também para estar em contato com a gente. No Instagram existe um trabalho focalizado na questão do Ame Emagrecer, que é a administração mental do emagrecimento, onde o Dr. Eude, que além de psiquiatra é também nutrólogo, e a psicóloga Ana Carolina de Oliveira trabalham diretamente com essa questão do emagrecimento de forma saudável, tá? A Eventials, que é um site mais robusto, onde nós temos aulas, palestras, um tanto mais longas, com conteúdos mais aprofundados. E o nosso site vidamental.com.br, onde você terá links para os nossos blogs e informações sobre todos os trabalhos que a Vida Mental oferece à comunidade. Agradeço a atenção.